Oi! Cheguei aqui mais uma vez com o primeiro podcast do ano de 2024, Playground Podcast. Hoje nós vamos falar sobre situações pitorescas do mercado imobiliário. Eu trouxe aqui Raquel Sabino, corretora hoje atuando no Espírito Santo, lá em Vila Velha, Raquel. E ela tem 15 anos de mercado, gente. A Raquel trabalhava na região aqui da Bahia, Lauro de Freitas. Agora ela vai contar as situações esquisitas, pitorescas, as curiosidades lá do mercado de Vila Velha, eu quero saber. Juliane Costa, ela tem 11 anos no mercado imobiliário, é dona de imobiliária na região de Lauro de Freitas, ali na Estrada do Coco, Conceito Imobiliária. Dizem que é minha irmã gêmea, o pessoal atrapalha muito. Você que é Juliane ou não, eu sou Fernanda. Perguntam a ela com certeza também se ela é Fernanda. E eu tô com Júnior também, Júnior Cairo. Ele é empresário da indústria de madeira, né, do segmento de portas. Ele é empresário há 23 anos e também é hoster de podcast. Veio aqui a brilhantar no CPC. Audiovisual. Pronto, audiovisual. Massa. E a gente vai falar, assim, sobre assuntos pitorescos, curiosidades desse mercado que tanto tem segredos. Hoje a gente vai revelar alguns segredos, né, gente? Vim no carro conversando com a Raquel, tem umas histórias bem curiosas pra contar. A gente não vai revelar nomes, a gente promete, né? Mas a gente vai revelar os casos. Vamos lá. A gente sabe, para começar, né, que a corretagem ela é regida pelo Código Civil. E o corretor tem direitos, mas também tem deveres. É o Código Civil, artigo 722 ao 729. E aí eu quero começar. Não é engraçada essa situação, é chata, mas a gente pode começar com ela, Julie. Que é o artigo 727 do Código Civil, que fala: se, após o corretor ter aproximado as partes ou de qualquer forma tiver dado início aos seus trabalhos, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto dessa mediação, a corretagem será devida. Comecei com isso porque me ajude. O que tem de corretor atravessando um ao outro e os próprios clientes indo lá, né, usa os nossos serviços, né, procuram a gente investe em marketing, a gente investe em Instagram, a gente investe nisso aqui, né, que não, nada disso é barato. A gente atrai o cliente, divulga o imóvel e aí o cliente usa a gente para ir no imóvel, conhece o imóvel e depois vai lá, blim blom, e aí buzina, quero comprar seu imóvel diretamente. E aí, né? Já aconteceu com você, Jô? Ave Maria. Bastante. E é uma coisa que foge um pouco, né, do nosso controle, a não ser com o tempo que a gente passa e descobre que aquele imóvel foi vendido. E quando a gente vê, o nosso cliente, né, próprio atravessou. Uma situação que você falou aí, Nanda, em relação ao cliente bater, né, na porta, muitas vezes, assim, não só a estrutura que a gente influencia, mas assim, como imobiliária geral, né, a gente tem um produto que a gente tem um trabalho de conseguir tudo, né? E é um suor, assim, não meu só, mas da Raquel, Demanda seu. tempo. É uma demanda imensa pra gente. As pessoas acham que a gente tá ali pra passear, pra se divertir, mas não. E não né? é cobrado para visitar E não os é imóveis. cobrado. Justamente, a gente sai, leva. Tem clientes que a gente passa o dia inteiro, né? Mostrando, não vai mostrar uma casa. Trabalhando meses, e quando ele acha que ele tem, não vou comprar com ela não, eu já conheci. O proprietário mora naquela casa, então é mais fácil ir lá e tentar fechar por trás. Porque eles pensam assim, ela vai ganhar 5% do valor do imóvel só por ter ido lá e mostrado a casa, mas não é só isso. É como eu falei, é todo investimento em marketing, todo investimento em estrutura, todo investimento em conhecimento para ter aquela força de venda. Né? Você tem uma estratégia de venda ali, você faz com que o cliente se encante com o imóvel. Aquilo ali não nasceu do nada, né? Você tem todo um treinamento para poder chegar até ali e mostrar adequadamente o imóvel. E aí o cliente vai lá e algumas vezes, né, compra direto, ou já aconteceu comigo recentemente, uma pessoa até pública, eu levei para conhecer uma casa até locação, um valor altíssimo mensal que é cobrado, e uma casa de luxo, de alto luxo, e passei, né, ele foi atraído pelo anúncio, eu passei ali, sei lá, 1 hora vendo aquela casa maravilhosa, mostrando os pré-requisitos da casa, mostrando como a casa iria atender, né, a família dele bem, e ele se convenceu ali. Pronto, vou pensar, tá bom. Tô aguardando. A família toda tava lá. E aí, pouco tempo depois, uma amiga dessa pessoa ligou e disse: eu quero fechar essa casa com o meu cliente, que ele já viu esse imóvel, inclusive, com outra corretora, mas vai fechar comigo. Aí o proprietário
certíssimo, eticamente, falou, não, eu só fecho para o seu cliente se for... Era pública, era uma pessoa pública, ainda bem, porque se não fosse, talvez tivesse fechado sem saber. Então, assim, eu só fecho se for com Fernanda. E aí, ela insistiu, porque ela queria entrar na negociação, dividir a comissão. Por quê? Porque era parente, amiga, enfim, né? Então... me ajude. Complicado, viu? É complicado. Então, assim, não é esse oba-oba, né? Não é assim que funciona. Então, para dar essa segurança para nós corretores, tem um artigo 727, que o proprietário pode até fechar com ela, mas ele vai ter que me pagar também. É devido à comissão. Vai ter que pagar 2 comissões. Então, proprietários, cuidado. Porque vai ter que pagar 2 comissões se vocês fizerem isso. E se fechar direto com o cliente, direto, né, sem intermediação de outro corretor, vai ter que pagar comissão pro corretor que intermediou, sim. O artigo é o Código Civil. O artigo tá dando essa garantia pra gente trabalhar com tranquilidade. Porque senão... É o corretor que apresentou o imóvel. O corretor que intermediou, que apresentou, facilitou. Sim. Né? O primeiro corretor que apresentou, né? Então não pode usar o serviço de um e fechar com o outro. Sim. E você, Kel, me conte. Eu tive um caso também parecido. A gente atendeu o cliente. Ele morava no mesmo condomínio do proprietário. E aí passou, ele interfonou. E aí, no apartamento, ela falou... a proprietária logo linkou, né? Que era o cliente que tinha ido lá. Ele, o valor, achando que o valor ia ser mais barato para ele, porque não tinha corretor. Isso. Ela falou, não, o valor é o mesmo que a corretora te passou. Aí, na hora, o proprietário, muito ético também, entrou em contato, falou, não, só para te avisar, o cliente esteve aqui, perguntou do valor, falei o mesmo valor que você tinha passado para ele, mas só para você ficar ciente que ele entrou em contato comigo. E aí, mas assim, eu acho que todo corretor tem uma situação dessa. É inevitável. Para você ficar ciente que é de caráter duvidoso, né? Eu tô falando, rapaz, assim, um mercado... Eu já fui um desses clientes. Eu já tentei atravessar um corretor, não vou ser linchado aqui. Você vai apanhar. Mas, meu Deus, assim, Você imaginou que não fosse, né? Em certo momento, assim, a gente às vezes era um pouco mais novo e tal, e... Não dava o devido nada valor. na cabeça, a gente acaba, tipo assim, primeiro que é muito difícil vocês se cobrirem disso, né? Isso. Quando o cliente quer burlar, quer fazer, quer dar um jeito de fazer a coisa acontecer, você fica dependente mais do seu cliente, né? Porque ele tem que ser ético para poder não participar do processo. E tem algumas vezes também, teve um caso comigo, uma casa que eu fui vender, que, como era uma permuta, o cliente tinha vindo através da casa dele, não da minha. Então, como houve um inteirinho assim, teve uma confusão, porque no final ele fez, não, deixa que com ela eu resolvo. Eu fiz, o preço aqui eu não consigo chegar e tal, a gente começou a tentar fazer uma negociação lá, mas no final das contas, ele acabou dando 1-0 na corretora. Depois ela veio falar comigo, eu fiz, deixei claro que era com ele. Então, na negociação, ela sabia que era por conta dele e tal, mas são alguns casos porque no seu caso, a negociação dela era com ele. Era com ele. E não com você, sim, claro. Mas como o meu... Aí ele que deveria pagar a comissão dela. E foi pré-negociado dessa forma, né? Tipo assim, existia uma pré-negociação. Você que fica responsável pela corretora. Ele fez, então pronto, eu fico responsável por ela. Já teve um acordo anterior. Isso aí porque, é diferente, assim, né? Os proprietários têm que tomar cuidado. Tem muitos também que acham que podem fazer isso, né? Com o intuito de não pagar a comissão da corretagem. Então, o corretor tem formas, tem meios legais de conseguir esses documentos. O WhatsApp hoje, se você leva a sua conversa do WhatsApp em um cartório e faz um ato notarial com aquela conversa, a ata notarial é um documento que pode ir para juízo. E aquilo ali facilmente você consegue receber seus honorários. E fácil descobrir, muito fácil descobrir quem comprou o imóvel. Aguarda, eu faço assim, vamos aguardar para ver quem foi que comprou esse imóvel. Fica meio assim no suspense. Aí eu espero 2-3 meses, vou lá no cartório, tiro uma certidão de ônus, tá lá, ó. Certidão de ônus, qualquer pessoa pode tirar de qualquer imóvel. Não é um documento sigiloso. Então, a gente vai lá e tira e tá lá o nome da pessoa. Você pega a certidão de ônus, pega essa ata notarial dizendo que conversou com ele, que foi você quem apresentou. Tchau. Qualquer advogado tem essa causa. Vai no conselho, né? Vai no Cresce. O Cresce deve ter procedimentos já para esse tipo o setor jurídico do Cresce. Ó, gente, eu comecei a falar aqui, mas primeiramente eu quero falar uma coisa aí, viu?
Obrigado pelo convite de estar aqui no Playground, aqui, de estar com 3 corretoras de referência aqui no mercado de Lauro de Freitas. Eu adoro esse assunto, adoro o mercado imobiliário e, poxa, fico lisonjeado de estar aqui com vocês hoje aqui. Um homem no meio de tantas mulheres. As coisas estão mudando, né? Que bom que você deixou de fazer isso. Aula de jiu-jitsu pra mim. Aqui, está com a gente, porque ele faz até na hora do meu jiu-jitsu. Eu falei, olha. Nanda, eu me lembrei de um caso, né? Recente esse agora, viu? Que um imóvel de aluguel e a proprietária acabou virando minha amiga, né? E ela sempre, o imóvel desocupa, ela me avisa, Júlia, enfim. Recentemente ela me avisou que o imóvel estava desocupado, que eu poderia ir lá visitar. Quando ela chegou para visitar o imóvel, uma pessoa do condomínio, funcionário, né? A gente tá cansado de ver. Um funcionário chegou para ela e oferecendo outras... não, eu conheço gente que quer alugar, tem outros corretores aqui também, tal. Ela, não, mas minha corretora é Juliane. E ela, aí ele pegou e falou, mas ela não tá mais aqui. Ela fez assim, não, mas ela aluga, quem aluga o meu apartamento é ela. E aí ele pegou e fez assim, tá. E ele insistindo, e ela não, né? Não, subiu, ela e o esposo dela. Quando subiram, a pessoa foi e interfonou pro apartamento. Assim, olha, mas se você quiser, eu ainda consigo que a pessoa que tá interessada venha aqui agora. Aí a esposa dela foi bem ríspida, e ela é advogada. Minha esposa não já falou que não? Você é o quê? A corretora que está de referência pra gente é a Juliane e pronto. Se ele quiser, ele procure ela. Se você quiser, eu lhe dou o telefone dela e ele pode entrar em contato. Então, gente, pelo amor de Deus, o que é isso que tá acontecendo? A gente chega nos condomínios, a gente, primeiramente, que para as pessoas entenderem, a gente não é obrigado a dar dinheiro algum a ninguém, a não ser que seja o corretor. Ponto. É uma parceria, concorda, meninas? Com certeza. Então, assim, as pessoas acham que a gente tem por obrigação. Eu nunca gostei de dar, nem prometer nada. Às vezes, a gente sente vontade no final do ano, no meio do ano, assim, fazer alguma coisa e dar... Uma gratificação, justamente, né? é diferente. Mas eu dizer que eu vou dividir a minha comissão para uma pessoa que, porque trabalha ali no condomínio, que vai me indicar, isso eu não faço. E vai de encontro às orientações do Cresce também. Justamente. O Cresce não orienta que faça dessa forma. Justamente porque é você estar, como é que eu posso dizer, automaticamente passando a perna em mim mesma. Entende? Na sua E própria não dando profissão. valor à sua minha classe. Na né? profissão. A sua Justamente. classe de corretora. Pois é, então esse é um caso que eu acredito que acontece com todo mundo, né? Já aconteceu pelo menos comigo inúmeras vezes, agora recente. Eu tô lembrando de um caso que aconteceu recente lá em Vila Velha. Nós tivemos uma situação com um imóvel e indicamos um advogado da área de direito imobiliário que pegamos a indicação dele pela internet e tal. Nós não o conhecíamos pessoalmente. Fomos com o cliente até ele e descobrimos que ele mexe com ele é corretor também, a família dele, alguém assim. E aí depois o cliente, muito fiel por sinal, e a gente perguntou alguma situação. Olha, por que você não pergunta para fulaninho a situação desse imóvel? Ele falou, não. Fulaninho virou corretor e está me oferecendo um monte de imóveis. Aí eu falei assim... Todo mundo virou Aí eu falei assim, mas o como mundo inteiro é assim? corretor. Nós indicamos você como cliente para tirar uma dúvida de uma situação de um imóvel, né? Eu falei, agora ele virou seu corretor? Aí ele deu risada, ele, Raquel... Vamos deixar isso pra lá e tal, mas assim, você continua minha corretora. E aí ele meio que deu assim, né? Botou ele no lugar. Você é nessa posição aí, corretor. Mas é bem difícil. Porque assim, ele viu o quanto ele tinha de sinal, ele viu o potencial do cliente e meio que realmente cresceu o olho, né? Assim, Acontece. E é por isso que eu queria, assim, tocar no próximo ponto, que é a importância de se contratar um corretor experiente. E tem uma coisa que tá me deixando super desconfortável. Eu acredito, não sei se lá em Vila Velha tá acontecendo isso, você vai me dizer. Os corretores que não têm tanta experiência,
não necessariamente novos. Porque tem corretores novos que estudam e que são, né, têm uma devida experiência, nem que seja teórica. E tem corretores também velhos que não têm tanta experiência. Então, não estou classificando, né, se é cresce novo ou cresce antigo. Mas, assim, por exemplo, tem muitos corretores hoje precificando os imóveis errado. Por exemplo, eu vou num cliente, né, fazer uma captação de um imóvel, e antes de mim já foi um outro corretor, sem experiência, convenceu a proprietária de que o imóvel vale, por exemplo, 900 mil, quando o imóvel vale 750. E ela, obviamente, encantadíssima, achando que vai vender o imóvel por 900 mil, né? E aí, a gente, que diz que o imóvel vale 750, é que não sabe nada. Você não sabe nada. Meu imóvel vale 900 mil, porque já me disseram. E muitas vezes ele dá até exclusividade àquele... E é uma forma de pedir exclusividade. Isso mesmo. Muitos, às vezes, sabem o valor do imóvel, né? Sabem precificar, mas usam de estratégia para poder conseguir a exclusividade, dizendo, eu vou vender por 900. Não vende. Júnior, você que é dono de imóvel, não vende. O imóvel fica queimado no mercado. Isso não vai ser vendido. Então, não adianta ludibriar o cliente, o proprietário, dizendo que o imóvel... Aquilo ali só vai prejudicar o proprietário. Dizer que o imóvel vale tanto quanto não vale. Então, o proprietário, muitas vezes, perde oportunidades maravilhosas de vender, porque acredita que o imóvel vale, por exemplo, 900 mil, quando só vale 750, no máximo 800. E fica também fora do target de alguns clientes que poderiam estar ali já morando, inclusive, quando o imóvel está lá sendo anunciado já há mais de um ano. Além de queimar o imóvel, o corretor também, né? Porque assim, se eu estou te pedindo exclusividade, é porque eu estou te dando uma garantia que eu vou conseguir vender, e ele não sendo consegue que não vender. consegue por conta do valor, né? Que colocou o absurdo. E aí passa meses e acaba não vendendo. Mas, Nanda, tem uma situação também que é o contrário, né? Quando o proprietário bota na cabeça, porque tem o imóvel dele vale. Tem a questão emocional envolvida. Tem situações que a gente mostra, né? Mas aqui no condomínio, né? Na região. Tal casa foi vendida por tal preço. Isso. Tem casos práticos, né, de venda. Justamente. E aí o proprietário, não, mas a minha você não tem. Eu tenho. Suporta, ninguém quer saber. Tem um pilar que suporta não sei quantas toneladas. Gente. E aí a gente chega, eu cheguei já e disse assim, ó, vai ser difícil da gente seguir porque não vai vender. Não vai vender. Porque você perde seu tempo, né? Eu vou levar lá um cliente que eu sei que não vai para lugar nenhum. Eu já deixei de trabalhar alguns imóveis por conta disso. Eu falo, não vou trabalhar. Mas você... Aí fica... Até cria um sentimento, né? Você não vai trabalhar meu imóvel. Não. Seu imóvel tá fora do preço. Mas fulano, ciclano disse que vende por esse preço. Então deixa ele vender. Deixa ele vender. Ótimo. Fique à vontade. Agora, eu não vou trabalhar. Vocês estão falando como se fosse uma exceção, mas eu vejo que acontece muito isso no mercado. Essa questão de você ter preços, inclusive vira uma bolha, né? Você acaba tendo muito móvel encalhado. E às vezes aquele proprietário, quando ele sobe o valor do imóvel dele, o vizinho decide botar para vender e fala, mas fulaninho tá pedindo 1 milhão. Aí a gente fala, não, mas vale... vale 800. Não, mas o apartamento dele é muito inferior do que o meu. Então o meu vale 1,100. Aí vai. Quando você vai ver, dominó. Aí quando você vai ver, você fala, gente, o mercado tá prostituído. A pessoa tá inflacionando aqui. Porque os próprios proprietários, os próprios proprietários, eles vão inflacionando ali quando você vai ver, realmente, ou ele aí chega às vezes que fala, não, eu tenho pressa, eu tenho urgência, né? Aí volta para a realidade. Então, mas é muito comum. Muito. Então, se querem colocar um imóvel à venda, procure um corretor experiente, porque senão pode ser que seu imóvel fique ali rolando. E tem essa questão também da imagem do imóvel. Você coloca o imóvel nos canais, né, de divulgação, e o imóvel fica ali 1, 2, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Sim. E a gente, no mercado imobiliário, Júnior, fala assim, entre nós, né, esse imóvel tá queimado. A gente já sabe que a imagem tá queimada. A gente já sabe que ele não vai vender. E aí, sabe o que acontece? Depois, o imóvel, quando é precificado errado, ele pode até ser vendido dali a 1 ano e meio, quando o mercado já valorizou. Aí chegou no valor que ele colocou. Só que o dinheiro não é mais o mesmo.
Ele poderia ter vendido antes, sofreu todo aquele desgaste de estar recebendo milhões de visitas, Pagando condomínio. pagando condomínio, PTU. às vezes um sonho que queria, eu tô vendendo porque eu quero comprar um outro imóvel na praia, eu quero construir aquele ali, aquele tempo já passou. Então, quando é vendido por esse preço, às vezes, e às vezes é vendido por um valor muito abaixo do que se venderia no início quando precificado corretamente. Então, assim, é furada. Não adianta chamar corretor sem experiência para avaliar imóvel, porque é furada. Aliás, corretor sem experiência não é bom chamar furada. por nada. É porque é uma série de questões técnicas também, que você vai chegar num imóvel. Um piso é porcelanato, outro é piso convencional, Sim. um tem, sei lá, detalhes cromados no Sim. corrimão. Tudo isso modifica o preço ou não? Sim, leva-se em Sim, consideração, sim. mas muitas coisas, assim, você não é uma conta Móveis também, matemática. né? A quantidade de móveis que tem. Mas assim, Júnior, A idade desses móveis. a idade. A idade, sim. Sim. A conservação do imóvel, né, em si também. Mas não é uma conta. Eu teve um cliente que fez uma planilha dizendo: eu gastei tanto de porcelanato, tanto de pia, não sei o quê. Não é uma conta. Muitas vezes, o porcelanato que você coloca agrega o valor no sentido de ele vai ser vendido mais rápido. Não no preço, mas agrega o valor ao imóvel. Preço é uma coisa, valor é outra. Então agrega o valor ao imóvel, mas o preço continua o mesmo. Mas ele vai ser vendido na frente de todos os outros do condomínio. Então dá uma velocidade ao seu É igual a venda de carro, né? Os Igual dois a são venda de carro. Corolla, mas um cara Tem um colocou banco uma de roda couro, bonita lá é. e o outro não botou. É. O preço é igual. Mas Mas ele o outro fala- vai vender mais rápido. Mas ele fala: o do vizinho é 700 mil, o meu é 750, porque meu porcelanato é 1 por 1. Tá, beleza. Não necessariamente. A conta não é sempre essa. Vai fazer com que ele venda mais rápido. Ele não vai ter mais não agilidade. mais caro. Né? Aí passou na frente do vizinho. Não sei se o preço vai ser o mesmo. É uma questão de avaliar, mas não é uma obrigatoriedade que seja dessa forma, entendeu? Tem uma outra coisa também que eu fico, para não dizer, chateada. Que aí não é nem questão de ser corretor com experiência ou sem experiência. Eu não sei, porque cargas d'água. Tem corretor que não atualiza os preços no site, gente. Pelo amor de Deus, atualizem seus preços, peguem os seus sites, façam uma revisão, contratem alguém, contratem uma secretária, me dê que eu faço. Mas não deixo os imóveis com preço atualizado. Isso aconteceu uma situação comigo, eu tava com uma cliente agora. Semana passada, isso acontece sempre, mas só a última experiência. Tava com uma cliente semana passada procurando imóvel em Vilas. Tá rodando imóvel em Vilas. E ela queria um determinado tipo de imóvel, perto da praia e tal. Perfeito. Mostrei os imóveis de Vilas do Atlântico todos. E ela não comprava. Eu falei, o que foi que aconteceu? O que é que tá faltando? Você acha que tem que procurar imóvel em outro perfil? Ela falou, não, Fernanda, você tá me mostrando imóvel de 800 mil, mas eu tô vendo imóveis desse mesmo padrão. Você tá me mostrando de 500 no site. Aí, assim, a gente tem que explicar. Aí eu falei, me manda pra mim esses imóveis que você tá vendo. Ela mandou. Já foi vendido há 3 anos atrás, 4, 5, 6, 7. Tem um que já foi vendido há 1000 anos atrás. E aí eu falo, gente... Aí olha o trabalho que a gente vai ter. De chegar pra cliente, explicar que aqueles imóveis não existem. Mesmo assim, eles ficam olhando assim, será? Claro, né? Se colocando na posição do cliente. E explicar que não foi atualizado, que o mercado já girou, que não é mais o mesmo, que aquilo tem 3 anos. E aí, pronto. Sabe o que aconteceu? Depois de tudo isso, depois que ela abriu o jogo comigo e que aconteceu isso, e eu expliquei pra ela, conseguir mostrar a ela de fato que aqueles imóveis eles estavam desatualizados, os anúncios estavam desatualizados. Sim. Ela falou, entendi, eu gostei da primeira casa que você mostrou, já tinha sido vendida. Então, o cliente perde a oportunidade de comprar imóveis, porque o mercado gira, e rápido, principalmente nessa região, e por conta de anúncios em sites que ainda não foram atualizados. Mas, Nanda, muitos corretores deixam o imóvel lá como boi de piranha. Isso, para chamar cliente. Mas eu ia Só que falar muitos, isso aí, mas muitos se queimam. É. Os clientes às vezes ligam para mim assim, que Júlia, absurdo, eu sou um desses. porque perde tempo. E o cliente hoje ele está online, ele está no digital. Então assim, é tudo muito rápido. Muito rápido. E aí, corretores de má fé, porque assim, você liga e fala, não, esse aí foi vendido, mas eu tenho. Eu tenho outro, você fala, não, mas eu quero esse. Boi de piranha. É uma isca. Eu fico indignado. Agora sim, funciona, né? Porque o cara acaba ligando pra ele e ali ele entra. Funciona mais ou menos, porque os clientes atualmente, eles têm ficado chateados com eles já sabem, Na verdade, chateados, e eu percebo clientes que eles são observadores. No caso assim, ele vê aquele anúncio e o cliente, ele pesquisa.
Pesquisa. Ele entra no site de Raquel, ele entra no site de Fernanda, ele vai entrar no meu. E se a gente estiver com o mesmo imóvel, ele vai ver. Valores diferentes. Eu falo ele muito vai isso ver, pro proprietário. Quando publicou. É. Eu tinha um cliente que ele foi comprar o primeiro imóvel comigo. Ele fez assim, nossa, esse daqui foi publicado tal dia, né? Tipo assim, coisas Ele sabia que... até a data. A data que foi publicado, porque no site tinha lá o tempo, mais ou menos, enfim. Então, assim, o cliente, ele procura, ele pesquisa, ele quer saber, né? Ele não tá aí à toa mais, não. Né? Não tá mais bobo, Há pouco tempo atrás eu tinha um apartamento, eu vendi esse apartamento lá no Mandala. Daqui a pouco eu vendi a casa lá, eu tô querendo um apartamento lá também, seria uma opção, né? Mandaram quando eu olhei assim o anúncio, eu fiz, oxe, tá vendendo? Aí liguei pro cara que comprou, eu fiz, meu amigo, que impressionante, você tá vendendo apartamento e eu tô querendo comprar. Eu falei, tô vendendo nada. e as fotos do anúncio eram as fotos do apartamento de quando eu morava, os quadros na parede. De quanto tempo atrás? 7, 8 anos atrás. Então, nossa, isso prejudica muito quem tá buscando imóvel. Porque a pessoa que tá buscando fica com a impressão de que não tá fazendo bom negócio porque tem anúncio mais barato na internet. A gente é do mercado, a gente sabe, a gente olha, bate o olho, sabe que já foi vendido aquele imóvel. Mas quem tá procurando, às vezes, né, a gente não compra imóvel todo dia, né? Sim. Então, aí fica. Quando cai na real, entendi. Realmente os preços são aqueles, quando vai procurar já era. E muitos clientes, às vezes, estão longe, em outras cidades, em outros estados. Países, E aí, assim, eles querem aquela facilidade. Aí, quando você fala, poxa, não tá... Aí, questão do valor, né? Eles chegam numa expectativa, quando vai ver, totalmente diferente os valores. Ele, poxa, mas eu achei que eu iria conseguir comprar uma casa de 4 quartos num condomínio por 500 mil. 500 mil, nossa. Aí você fala, não, tá 1 milhão já. É aquele meme, eu quero uma casa de frente pro mar, com piscina e espaço gourmet. Quanto? 195 mil. Aí a gente corretor, murcha, ai, me paciência, senhor. Acontece muito, né? Já aconteceu? Lá em Vila Velha. Muito. E quando chego assim, eles falam assim, eu quero uma oportunidade, eu quero um frente-mar, 4 quartos, uma metragem, Raquel, com lazer. Mas o que é oportunidade para você ir para um prédio frente-mar, para um... Raquel, 600 mil, 700 mil, ai. Gente, em Vila Velha isso não existe. Eu tive não, lá ela em Vila conheceu. Velha e os apartamentos são milionários, em frente pro mar. Mas assim. não era. Da pandemia, realmente para cá, assim... Na verdade, eles atualizaram o valor dos imóveis de Vila Velha com o resto do Brasil. Vila Velha e Vitória, né? Mas os prédios lá são lindos. São maravilhosos. Eu amei conhecer. Eu não fui, não, mas eu te acompanho. Então. Tá, eu te aguardo lá. E não me convide, não. Vai também, convidado. Eu fico contando os dias pra voltar. Muito eu bom. amei, que lugar lindo, viu? Vila Velha, Vitória. E assim, Vila Velha e Vitória... Eu falo que o resto do Brasil está descobrindo Vila Velha e Vitória. Gente, Pedra Azul, gente. Lindo, né? Porque muita gente não... É um estado, assim, que muita gente não conhece. E é lindo, é um estado lindo. Eu tô amando morar lá. Vale, a gente vai deixar milhões lá, porque vale. Deixa. Vitória, Vila Velha, vale milhões sim. Inclusive. E procurem Raquel. Por e favor. nem chegue lá com 500 mil pra comprar um apartamento de frente-mar que não vai achar. Não compra. Verdade. Então é isso. Júnior é meu cliente, né? Raquel era minha cliente. Então a gente se conheceu porque eu aluguei que eu vendi. Morava em Recife. Ela Você morava em alugou Recife. um apartamento meu. Eu aluguei o apartamento dela. Depois a gente. Não foi com Júlia, não, que você alugou? Não lembro. Não, que eu conheci Júlia depois. Não. Eu aluguei um apartamento dela. A gente só se conhecia à distância. E aí quando ela veio morar aqui em Lauro, a gente se conheceu. Ela já corretora. Ela comprou uma casa comigo sem ver por dentro. Foi. Ela entrou. Esse é um case. É um case. Eu conto pra todo mundo. Ela entrou, o Cheguei proprietário no Rio, né? Aí ela falou assim, eu quero essa casa. Eu falei, como assim, Nanda? Você vai comprar casa? Você nem viu. Não vou poder. Não me interessa o que tem dentro, não. Eu quero. Seu marido embarcado. Tá e bom. seu marido não vai comprar. Ele não precisa ver, não. Quem decide sou eu. Ele só vai pagar. Já mostrou quem manda. E sabe o que aconteceu, Júnior? Eu tava querendo comprar a casa, Mas né? olha, eu falo que foi uma das vendas mais difíceis que eu já fiz. Não por ela, pelo proprietário. Ele E não o queria. proprietário, assim, me mandou mensagem.
acho que tem ano passado, uns 6 meses, que nunca tinha me esquecido. E eu achei assim que eu tivesse sido, né? A pessoa que fez o mal pra ele, que vendeu a casa dele. Porque ele não tinha um queria vender a apego casa, ele tinha um apego. emocional com a Deus. casa. É. Aí ele me mandou um áudio me indicando, uma pessoa já não estava mais morando lá, me indicando a pessoa e que ele nunca tinha me esquecido. Falei, olha, que legal. E eu encontrei ele, não fiquei- tem muito tempo nele, disse que tá adorando É. a namorada dele. Porque sabe o que foi que aconteceu? Eu me apaixonei, eu queria comprar uma casa, tinha Um vendido a terreno, minha. né? E aí, quando eu cheguei no portão, eu falei, eu quero comprar uma casa. A gente já é amiga, né? É. Aí eu falei, pô, tu tá querendo comprar uma casa, assim, assim. Aí ela falou, deixa eu te mostrar uma, só que você não vai poder ver, porque o proprietário não tá aqui. Tá no Rio, ele tá fazendo um curso, ele vai chegar só não sei quantas semanas depois. Aí que eu olhei, eu já tinha visto aquela casa nos meus sonhos. Eu olhei aquela casa e falei assim, eu quero comprar essa casa. Ela, você é louca? Pode fazer a documentação, eu quero comprar. Aí ela, seu marido nem viu, você nem viu por dentro a casa. Eu quero comprar. Ela, Fernanda, eu não vou te vender uma casa. Você vende a casa por fora. Eu falei, tá bom, Raquel, eu olho por dentro. Aí esperei ele chegar. Quando ele chegava, chegou, tipo, final ele de semana que abriu. vem. Demorou uns dias. 15 dias, sei É. lá, ele demorou. Aí ela falou, Fernanda, ele chegou. Eu, tá bom, eu vou olhar. Aí olhei a Não, mas casa, ela aí já tá subi, assim. subi e desci. Eu falei, pronto, Raquel, eu Tá já olhei a bom. casa, eu quero comprar a casa. Já Eu decidi. fiz a sua vontade. Como eu te falei, né? Eu quero comprar a casa, já olhei a casa, tá linda, eu quero comprar. Já te falei, podia ter vendido há 15 dias atrás. Só que o proprietário colocou essa casa à venda porque os filhos estavam insistindo É. que ele vendesse a casa pra morar em Salvador, porque os filhos todos Pra não moravam em ficar Salvador. sozinho, Pra, é. não ficar, pra ficar perto dos netos. Só que ele não queria vender a casa. Eu falei, agora você vai ter que vender, porque eu quero a casa. Ele Aí, chorou, né, Ele Nanda? chorou. O dia que Eu ele foi falei- entregar a chave, ele chorou. Ele aumentou o valor? Aumentou. Ele aumentou o valor em uns 30 mil a mais. Eu falei, eu pago, Foi. mas eu quero a casa. Ela comprou porque ela queria mesmo. Eu Porque se queria fosse a casa. qualquer outro cliente, tchau. Tinha desistido. Ele aumentou, não, mas veja bem, esse valor tá desatualizado, eu vou vender por tanto. Eu compro. E ó, querendo diminuir, fala, me ajuda aí. Não diminui comissão, não foi, Nanda? Ela, Raquel, jogo duro, não diminui comissão. Eu falo, é o Queria meu diminuir a trabalho. comissão, aumentou o preço pra mim. E queria diminuir a minha comissão. Aí ele foi. Aí eu falei, Nanda, é o meu trabalho. Você é corretor e você sabe disso. É o meu trabalho. Ele queria o valor cheio e vendeu pelo valor cheio e Vendeu. queria diminuir. Não, mas eu não te pago. Eu falei, mas se você tá vendendo pelo valor cheio. O que é que eu tenho a ver com isso? Não foi o valor cheio, não, foi o valor transbordando. O valor cheio era um, ele me vendeu 30 mil a mais a casa, eu comprei. Eu falei, eu quero comprar. É. Aí pronto. Mas Foi. essa venda foi. Foi. Quando a minha filha, Taurina, quando eu boto uma coisa na cabeça, aí falei, aí meu marido fala, não sei, não quero olhar. Eu não quero olhar mais nada. Haroldo tava embarcado. Eu já achei a casa Haroldo, procuro os documentos aí, embora mandar pra Raquel. Fernanda, eu vou ver a casa, não precisa não. Pode deixar, a casa é a que a gente vai morar. E a gente comprou. E aí depois eu virei cliente dela de novo. E Fui depois. embora pro Espírito Santo. Aí, foi você que alugou? Não, você Não. Foi, Foi. você vendeu. Eu vendi. Falei, Nanda, quero vender. Aí vocês tocaram num ponto muito importante aí dessa parte da corretagem, do mundo imobiliário, né, que é a questão de documentos. Eu percebo que muitos corretores não sabem nem para que lado, nem para que lado. Deveria conhecer profundamente essa questão documental, porque É o mínimo, né? a confiança de quem está comprando é justamente essa, né? Você garantir que vai dar tudo certo no processo. Porque corretor não é só achar o cliente e ir lá levar pra visita. O pessoal acha isso. Outro dia eu fui olhar um imóvel aqui em Abrantes. O cara falou, tem escritura? Eu falei, tem escritura. Quando chegou lá, tinha escrito lá. Porque assim, o documento, quando não tem documento, você escreve o que você quer, né? Você pode Ou botar tá lá, verbado. documento de compra e venda. Ah. Aí estava escrito no documento que era de compra e venda, escritura de compra e venda. Ele não tem Num escritura. documento particular. No documento particular. Aí ele escreveu escritura de compra e venda. Ele falou, não, tem escritura aqui. É escritura, todo mundo Quem- escreve. Até meu filho escreve escritura. Só que o que acontece? É. Quem não conhece, quem não entende dos trâmites, Acha sim, que né? é. que tem que estar registrado no cartório de imóveis, É, que tem que pegar a certidão. Isso é. Quem não entende vai lá e compra achando que é escritura. Ah, é, Depois mas o outro faz um outro documento também escrevendo que é escritura e o E cara aí acha que está segue comprando com o escritura. baba. É. Principalmente se Até um for, morrer, né? Até o proprietário morrer, né? principalmente se for Quando morre, vai ter sem intervenção. Como é a intervenção? Intermediação. É. Intermediação envolvendo banco. Porque quando Ah, envolve banco, quando o pelo banco é menos o seguro. banco É. É. te amarra. Mas É. quando é à vista e a pessoa não tem ideia do que é, aí o corretor acaba lascando com a vida de quem está comprando. Exatamente. É isso Ou mesmo. seja, não é um corretor, né? Um cara que diz É um que é corretor, aproveitador, né? ou então começou a vender ali também, não Sim. fez nenhum tipo de curso, nunca. Não, Ou inclusive, então quer enrolar de verdade, né? É, Porque ele não quer perder a venda, É um quer golpista. garantir, é um golpista. inclusive, eu vi essa semana, não sei se foi semana passada, o Cresce, ele tá atuando para esses corretores, que não são corretores, né? Essas Bastante. pessoas que trabalham de forma irregular.
eles estão indo fazer estão ouvindo as denúncias, indo fazer o flagra com a polícia militar. Isso, eu vi. E a pessoa vai presa. E é um crime, Então, né? tá atuando bastante. Estão atuando muito bem, Tá. o Cresce tá show de bola. É crime, né? Que É crime. Como é igual quando você é médico e atua e não tem Isso, não sei o que legal da profissão. É exercício Sim, legal da exercício profissão. legal da profissão. Você é crime. É crime, é da cadeia. E aí você dizer que é corretor, intermediar uma venda. Porque a consequência é isso aí, ó. Aí você vende um imóvel que não está registrado, e aí, às vezes, é um imóvel que já está penhorado, e aí a pessoa que comprou perde, é todo o dinheiro de uma vida que vai ali. E isso é crime mesmo, isso é golpe. E aí o Cresce tá atuando bacana aí com esse... Aí que entra também a essa questão. seriedade de um conselho como o Cresce, que atua, sim. que participa. que Eles são vai, muito participativos, né? O pessoal insiste, Lá viu? também. Lá o bem Cresce ativo. né? Vai também com a polícia militar? Eu não tô sabendo ainda, assim, dessa história não, mas o Cresce lá do Espírito Santo é bem ativo. Isso é importante, né? Pra gente também se sentir protegido, né? Porque, como o Júnior falou agora, essa questão de documentação, a gente já conversou inúmeras vezes, né, Nanda? Que, assim, que existem corretores que não sabem nem o básico, né? O básico não sabem fazer contrato. Pega qualquer contrato de internet que só faz preencher, gente. Tem corretor Pelo amor de Deus. O pessoal né? faz Nada, isso. nada. E não é isso. Eu sou corretor, pegou um contrato de compra e venda na internet e preenche, não é E não assim, sabe as né? particularidades do que Cada foi contrato negociado. Cada contrato, não existe um padrão. Sim. Não existe um padrão, né? A gente sabe que cada um tem uma negociação diferente. Sim. Né? Então, Nanda comprou a casa com Raquel na época de uma maneira tal. Então, Raquel tinha que relatar tudo aquilo no contrato, né? Claro, tendo cuidado com ela e tendo cuidado com o proprietário. E as pessoas não agem assim, não pensam assim. E aí é que tá o perigo, né? Como você falou, vende o imóvel sem saber da documentação, sem saber de nada, né? E quando é aluguel, gente? Ai, pelo amor de Já, Deus. às vezes o profissional, o corretor de imóveis, A gente sofre com esse não, a gente negócio, sofre. Às vezes o corretor de imóveis, ele vai alugar a casa? Vai. Ele não pega o documento da casa pra saber se aquela pessoa que tá alugando é realmente o proprietário do imóvel. proprietário do imóvel. Então, muitos corretores alugam casas que não... E ele faz o contrato para que aquela pessoa assine. Quem tem que assinar o contrato de locação é o proprietário do imóvel lá na documentação. Né? Então, Me lembrei da situação que tem que contar aqui. Conta, sério. Júlia, conta. É sério, porque acontece de você alugar uma casa. Já aconteceu uma situação que eu presenciei de a pessoa ter alugado uma casa da sobrinha que estava passando tempo lá, só que alugou residencial. A criatura não teve nem a capacidade de alugar temporada, gente, para o outro ir embora. Alugou residencial, o cara tava lá morando, a proprietária chegou de viagem e já tinha gente morando na casa dela. E o contrato feito com a sobrinha sendo proprietária do imóvel quando não era. Não pode. Não era. E estava sendo procurada pela polícia, viu? A sobrinha. Depois você pesquisar. A situação. Gente, Só babado, esse playground aqui vai dar o que falar. a gente não pode... Pronto, acabou o assunto. Eu não posso ir adiante, porque senão... Mas assim, eu me lembrei de uma situação em dezembro. Foi no período de novembro. E esse período a gente sabe que tem uma procura muito grande por temporada, né? Principalmente aqui. Em vilas, né? Sim. O pessoal fica louco aqui para passar final de ano, Réveillon. E com isso, uma pessoa que estava trabalhando comigo, secretária na época, ela pesquisou e achou uma casa em vilas e tal. E mostrou, Júlia, essa casa. Eu, tá bom. E aí, será que vai atender aqueles clientes e tal? E a gente começa, né? E aí começou a conversa com o tal proprietário pela internet. Nisso, conversa vendo assim, ó. Solicita a documentação, né, referente à casa, para que a gente possa seguir e mandar as fotos. Porque a gente não vai mandar as fotos se a gente não tem o documento dele. Sim. Nisso ficou, e ela pediu o documento, e ele, não, eu estou no mercado agora, assim que eu chegar em casa eu mando. E tá, e aí passou 1 hora e meia, eu pego de novo. E aí de novo, e aí enrolou. Resumo. Aquela pessoa era um golpista que estava usando as fotos da internet do proprietário. Nisso foi uma confusão. E depois assim, ó, mais um sinal que a gente precisa andar realmente na linha em relação à solicitação do documento do proprietário. Do proprietário. Como é que eu vou alugar um imóvel, né?
que eu não tenho nem certeza Que é dele. Se é dele. Se é dele. Se Júnior tá me dizendo a verdade, se eu não conheço, eu nunca vi. Nunca viu. Não Né? sabe nem. Então, assim, gente, isso é muito sério, porque isso daí ficou na minha cabeça que eu nunca mais esqueci. E principalmente no período de temporada. E o É uma proprietário responsabilidade, né? muito grande. E depois, aí eu fui na casa e lá tinha a placa realmente do proprietário. Entrei em contato, falei com ele, conversei com ele. E ele disse assim, vocês já iam ser a terceira pessoa a cair no golpe. Sendo que um caiu e depositou a metade do valor que ele estava pedindo. Gente, pelo amor de Deus. Como é que ele paga, né? Sem essa segurança. E eu já tive um cliente de locação que ele entrou em contato comigo, ele fica 6 meses aqui, 6 meses no exterior. Aqui não, lá em Vila Velha. E ele queria alugar um imóvel, aonde nesses 6 meses que ele ficasse fora, ele sublocasse. Eu falei, não pode. Aí ele, não, mas eu alugo por temporada. Primeiro que temporada é 90 dias, né? É considerado Até. temporada, né? Até 90 dias. Aí ele, não, mas eu não vou ficar com o imóvel 6 meses fechado. Eu falei, então, você não aluga? Eu falei, porque imóvel nenhum você vai conseguir sublocar o imóvel por 6 meses, porque você é uma necessidade sua, você que vai ficar fora. Então você tem que embutir isso no seu custo, né? Sim. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se ele faz essa sublocação, vários outros problemas podem vir, né? E aí, corretor que alugou, o inquilino tá lá tendo problema, prédio, estão fazendo festa, estão... Aí, imagine, é o cara que sublocou um imóvel. Que nem pode. Falar nisso, eu tenho uma... Residencial, não. Não Eu tenho uma dúvida bem do momento. Airbnb, vocês utilizam como acessório para poder desenvolver o trabalho de vocês? Ou é uma merda, é um concorrente, é uma parada que atrapalha o trabalho do corretor? Como trabalho, é O Airbnb, meu o aplicativo. aliado para alocação de temporada. É um aliado, mas É, vocês utilizam como outros sites. Até porque ali concorrente, no não. Airbnb, o interessante, eu gosto muito, eu não trabalho muito com temporada não, mas eu Eu tenho também não. alguns imóveis de temporada. E aí o que acontece? O Airbnb, o que eu acho legal é que, igual a Uber, Tem uns tem a aplicativos que acabam avaliação, com tem a avaliação, que você fica com medo, meu Deus, eu vou pegar Uber, tô com medo. Aí você vai lá e vê a avaliação do isso. motorista, a né? quantidade de O Airbnb, corridas. a quantidade de estrelas, o Airbnb é a mesma coisa. Quando a pessoa quer alugar com você um imóvel, você vai lá e vê o histórico dele em relação aos outros imóveis que ele já alugou, a quantidade de estrelas. Eu não sei se o Airbnb tem estrelas, mas tem uma avaliação lá. Tem uma Tem, avaliação né? de tudo. E aí você fica seguro. Já o Booking não tem essa avaliação não é? E você falou Interessante. nisso, uma coisa que quando surgiu o quinto andar, muita gente falava, os corretores. Pra mim, não fez diferença nenhuma. Pra Eu vocês também não, fizeram? também não. Nenhuma. É porque Porque também não é ele é muito cultural. específico Não, também, né? Mais é. voltado a aluguel por temporada de... Não, o quinto andar é As alugar um pessoas- anual mesmo. Tem nome forte, É, né? E quando as Não, pessoas... não sei se aqui, enfim, não sei se é mais forte em São Paulo, mas aqui, pelo menos É a Eu acho maneira que é também mais com do que você sul. encara, É, né? Eu acho que Sul, o né? sul é É mais cultural, forte. a gente não tem cultura ainda de alugar online, assim, É. de 100% não. é. Mas é isso. Aí eu quero perguntar uma coisa pra vocês, meninas. Essas situações pitorescas, assim, eu mesmo tive uma situação recente agora, gente. Olha, eu vou falar menos pra não. Eu tava quase fechando uma casa de luxo também, uma locação, um valor altíssimo, né? Locação residencial. E tava tudo certo, a moça grávida. Ai, meu Deus. E aí... Com calma. E aí, tudo super feliz, um casal de jovenzinhos e tal. E aí, de repente, chegou a hora da documentação. A menina amou a casa e tal, ele também. E aí, tá, vamos mandar a documentação? Vamos, mandou a documentação dela. Pode ser meu nome só? Mande o dele também, pra complementar a renda. E aí, mandou a movimentação bancária dela, porque era autônoma. E mandou os documentos dele. Movimentação bancária dele também, que era também autônomo. E aí, ele não mandava a movimentação bancária. Eu falei, poxa, e eu com o processo parado. E ela tão com urgência de entrar já na próxima semana. Eu falei, poxa, manda, eu só não fiz o contrato porque eu tô esperando a movimentação bancária dele. E aí, ela falou, vou pedir a ele não tá me mandando e tal. Menina, aí daqui a pouco ela me liga chorando, dizendo que não vai mais alugar a casa. Por quê? Porque separou. Eu falei, mulher, tu separou? Não, é porque quando ele mandou a movimentação bancária dele, eu descobri uma traição.
Ele através tava da traindo movimentação. ela. Ele tava traindo ela. Ela disse, ó, mulher, tem arte do cão. Aí ela abriu, Mulher. ela abriu o extrato e olhou e viu alguma coisa ali que eu nem perguntei. Errado, que Nem não perguntou, tava alguma coisa no errada que não tava no contexto, script. Um gasto E ele disse, em um lugar. um gasto mentira. lá estranho, Errado. num lugar estranho. E aí, ou então disse que ia viajar pra um lugar, foi pra outro, né? Talvez. Sim. E aí disse que ia separar. Eu falei, meu Deus, não separe não. Separa, né? Por que vai separar, meu? Pratico perdão. Aluga a casa. Mulher com a barriga desse tamanho. Não, modéstia, brincadeiras à parte, Não, né? a gente tem que ser ajustada. É difícil. Não alugou, não. Não alugou, não. Separou. Eu não sei, nem procurei saber. E a gente fica numa situação delicada, né? Porque a gente tem que ser psicóloga, muitas vezes. Esse negócio, a psicologia, eu nem é. preciso mais fazer a faculdade de Não, psicologia. a gente já tá craque. Se já. eu não quiser mais ser corretora, eu vou ser psicóloga. Que o povo liga chorando porque tá separando. E teve uma que me contou horas. Meu Deus, eu tenho um filho, eu preciso dar banho, eu preciso fazer comida, eu preciso botar pra dormir. Eu tenho um filho pequeno e ela horas no telefone me contando do paquera. Paquerinha, da balada. Né? Não, porque foi assim, se conheceu e tal. Eu falei, gente, eles querem. É psicologia. Mas depois conta que depois o paquera não deu mais certo, por isso, isso e isso. E a gente tem que aconselhar e tem que ser psicólogo mesmo. na verdade, falo, a gente gente- é psicólogo, a gente é corretor. Eu acho que a gente é psiquiatra. Advogado. Advogado. Advogado que não nos ouça, mas a gente tem que Até entender. arquiteto, porque a gente na hora tem que mostrar, na verdade, quando eu entro em determinado casa ou apartamento, que tá numa situação, né, que precisa de uma reforma, eu tenho que abrir os olhos do cliente, né? Então, assim, o corretor, ele é um pouquinho de cada. Né, Nanda? Aí o Então, cara quer assim, fazer reforma, aqui é estrutural, aqui pode derrubar, ali não pode. na aqui tem que verdade, a fazer. gente tem que mostrar que há possibilidades daquela casa virar a casa dos sonhos, Sim. sabe? Então, assim, de você olhar um apartamento Um olhar 2 diferente. quartos que tá tão simples, mas mostrar a Que tem possibilidade. potencial, né? O justamente, potencial do o imóvel. potencial do imóvel. Porque tem gente que não consegue Entende? enxergar. Não consegue. E a gente que tem que fazer esse trabalho de tentar abrir Olha, os se olhos. você tirar essa Decoradora. parede, fazer tudo, né? se você tirar essa parede aqui, tal, amplia e tal. Aí a Isso. pessoa começa a imaginar. Que nem todo mundo tem esse olhar. Essa última casa que eu fiz, teve uma cliente que chegou lá e fez, mas esse quarto aqui, o outro tem closet, esse não tem. Eu fiz, não tem, mas você pode fazer, é muito fácil. Muito simples. É isso aí, ele já pode tirar o crédito. Ele pode tirar Eu o crédito. ajudo a corretora, né? Eu só vendo com o corretor também. Mas- Eu não atravesso mais corretor, não. Eu só fiz Não isso faço uma isso vez. Nunca mais, né? Eu tomei jeito. Você é homem pra assumir, tá certíssimo. Assumiu. Esse daí eu dou valor. E é isso. E assim, vários casinhos pitorescos que a gente passa. Eu tava até conversando com Raquel. Por exemplo, teve um dia que eu fui. Eu tava com a chave de um portão. E aí, pra mostrar uma casa. A proprietária deixou a casa aberta e me deu a chave do portão, né, pra ir vendendo. E aí tá. E aí uma cliente quis ver a casa. Mas isso acontece comigo, gente. Mas eu tô mais atenta agora. Aí eu forçando a porta, o portão não abria, e a cliente lá esperando no embaixo de sofá. Falei, gente, forçando o portão. E nada de abrir o portão. Eu falei, meu Deus, me deu a chave errada. Eu comecei a empurrar o portão, eu sabia que não tinha ninguém na casa. A casa estava vazia. Comecei a empurrar. A mulher chama a polícia. Eu tava na casa do lado. Isso só acontece comigo. Não. Eu tava na casa do lado forçando o portão, a mulher pegou e já tava chamando a polícia. Não sei o que, me disse um monte de desaforo. Eu, minha senhora, desculpe, é aqui a casa do lado. Eu sou corretora. Ela, tá bom. Você quer? Já liguei pra polícia, peraí que eu vou ligar de novo. Quer dizer que não vem. Gritando de lá de cima. Gente, eu falei, gente, só eu mesmo pra fazer uma coisa dessa. Mas acontece, viu? A gente. Eu já entrei, ainda bem que eu tava com o corretor do lado, né? Roberto, que trabalha comigo, né? E aí a gente foi mostrar um apartamento ali em Buraquinho, no Soberano, com a cliente, isso com a cliente. A gente chega e tal, o Roberto tá, vamos lá. Quando chegou na hora, a gente abre a porta. Gente, ainda bem que eu não fiz zoada nem nada. Quando eu abri a porta, oxi, um gato passando. Tipo, televisão ligada, não sei o que. Fechei. De novo, saí. Eu disse, gente, tem gente morando. Resumo. Isso aconteceu. Mas isso é sério, porque assim, no final da história, né, a gente ligou de novo. O proprietário tinha separado, né? Não estava mais atendendo as ligações, porque ele não morava mais aqui. E ele tinha deixado a casa para a mulher, sendo que não avisou pra gente, né? Na verdade. E aí você continua trabalhando. E aí a gente trabalhando normal, como se não tivesse acontecido. Mas em nenhum momento
chegou pra avisar. Gente, quando eu entro, quando é depois que Roberto liga e tal, e outra, a gente passou pela portaria, não, somos corretores, vamos em tal apartamento, torre e tal, tudo bonitinho, autorizado, autorizado pra gente entrar, entende? E olha que lá é rígido pra você entrar. Resultado, a gente então está tudo de acordo, né? Procedimento que a gente faz. A gente tava com a chave, gente. Sabe quando você entra e você toma aquele susto? Eu voltei de novo e falei assim, não, moça, teve alguma coisa errada. Mas pense na situação. Proprietários, por favor, viu? Ajude a gente. Atualize as informações. Atualize as informações. Nos deixe atualizados. Porque assim, isso acontece e foi uma situação muito delicada, né? Ainda bem que ninguém na hora viu, mas a gente ligou pra ele e comunicou a situação. Ele pediu minhas desculpas, enfim. Mas que acontece e que a situação... Mas eu tive um caso, foi até aqui, eu trabalhando aqui na região, em uma casa. Eles tinham se separado, não, toma aqui a chave da casa, pode ir lá, a casa está vazia. Lá fui eu com o cliente. Quando cheguei lá, passa um vulto na escada, assim, de toalha. Espera aí. Eu parei, voltei com a cliente, falei, peraí, vamos aguardar. Aí ele desceu depois. Ah, desculpa, é porque eu estou aqui na casa agora. Ele estava já com a mulher já... Uma outra. A mulher é uma outra. Outra pessoa. Mas, pelo que eu entendi, a ex não sabia que ele estava lá. Não sei como ele conseguiu. Gente, esse trabalho então, assim, da gente, e a e gente... ainda tem gente que quer atravessar vocês, viu? Pois é. Imagine como é que pode? Não, e cá pra nós. E quando a gente aluga casa, eu tô agora falando de aluguel. Quando a gente aluga casa pra amante, já aconteceu comigo, o homem, né? Seja bem, eu peço a documentação dele, não. Seja bem discreta. Ou tal. Venda mesmo, né? Ou a gente venda, percebe que é amante. A gente percebe que é amante. E a gente tem que ficar. E a gente nada acontecer. Não. Acontece sempre. A gente não tem nada a ver com isso. O meu caso que aconteceu não foi assim, não. O meu caso, eu atendi, eu conhecia de vista, né? A pessoa, o cara. E aí, quem tava falando comigo foi a amante, no caso. E na hora de mostrar que eles chegaram, né? Que ele me olhou assim, sabe quando coloca aquela cara de susto, né? Meu Deus, começou ela, que a gente morava no mesmo condomínio, mas só se falava bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, assim, eu também não falei nada, mostrei o imóvel, tudo direitinho. Fez de conta que não conhecia. Fiz de conta que não conheci, ele ficou do lado de fora e ela que conheceu toda a casa. Mas, assim, acabou que não fechou. Não fechou. Não fechou, porque acaba criando uma situação constrangedora e a pessoa prefere recuar e ver é sigiloso. Nosso trabalho também é delicado. É delicado. Junho, eu já aluguei e vendi. Esse povo já quer trair aqui em Lauro de Freitas, porque aqui 250 todo mundo se conhece. Vai procurar confusão lá de Salvador, lá pra Camaçari. Mas o pessoal, os homens em alta, viu? Alugam casa pra amante em alta. Abafem um caso. E assim, às vezes a gente faz algum comentário. Eu já tive uma situação que eu fui mostrar um imóvel com uma outra corretora. Essa outra corretora virou pro casal, virou para o homem e falou: nossa, eu te conheço. Estudei com você no colégio, você conhece fulaninho. Pensa que a mulher não gostou. Mas assim, pra mim, não foi foi nada demais, né? Um comentário. Mas ela entrou dentro do carro. Raquel, eu não quero que você me mostre mais nada com essa corretora, porque ela está dando em cima do meu marido. Ela no isso. A cliente. Achando ela está... E eu, não, tenha calma, ela é casada. Não, ela não era para ter falado assim com meu marido na minha frente, que já conhecia ele. E tá. Então a gente fica assim. A gente fica numa situação difícil. Olha, é difícil. Casal, eu corro pro lado dela. Também. Eu digo, vamos ver. Nem mal falo, né, com ele e tudo, mas assim, meu chamega com ela. Aí vou. É uma estratégia que a gente tem mulher no mercado de trabalho, infelizmente. Tem casos acontece ao contrário também, que eu não sei se com certeza já aconteceu com vocês. Do cara dar em cima da gente. Sim. Né? Isso acontece com frequência. E a gente tem que saber se sair dessa situação,
sem perder a venda. A gente não pode deixar acontecer, Comércio. claro, mas a gente precisa segurar a Comércio. negociação. Mulher sofre, Júnior. Mas tem muito homem também que é desrespeitoso. É. né? Tem. Esses Que casos eu passa acho que do- acontece. do- Passa do do limite limite, da. é. Porque tem mulher, tipo assim, até o limite que você tá ali. Mas tem um momento que você se impõe e o cara continua. sim. Mas Ai, Júnior, e também tem ao contrário, tem muita piriguete. tem. Também. Muita piriguete. A gente vê. A gente percebe que a É. O tratamento de corretor homem para corretor mulher, você sente diferença, tipo assim, pô, em determinadas situações, ou é um mercado mais. Já atravessou não, essa fase da a mulher, questão de, não, eu acho que a do mulher tem cliente mais querer ser sensibilidade. Assim, tem mais vantagem no mercado não. ou mais desvantagens? Não, eu acho que a mulher Uma ela é boa mais pergunta, sensível, Uma assim, boa né? É uma boa pergunta. análise. Sabe por quê? A gente tem essa sensibilidade, Verdade. porém, o machismo é muito grande ainda. Ah, É isso que eu queria perguntar. Por Você quê? chegou no ponto. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu já perdi venda porque o cara não queria fechar comigo, que sou mulher. Ele achava que eu não tinha o direito, tipo assim, ela não tem capacidade, porque é mulher. capacidade porque é mulher. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. É. Né? Então, assim, e eu, tanto que eu depois tive Machismo. uma Indisposição. indisposição com a pessoa, fiquei um tempo, né, com essa questão. E tanto que na pandemia, meu esposo tirou o Cresce, que você vai tirar o Cresce. Porque nesse momento você vai Porque lá. nesse momento você está entra em comigo cena. e você entra em cena. E ele tirou o Cresce, mas assim, não atua, né? Mas paga todo. Ele faz Sim. questão de pagar, porque se precisar, ele Se tá ali. precisar, ele atua. Ele É. atua. É. Mas assim, é uma situação que o ponto que ele pegou, que a gente vê. Por quê? Existem situações que a gente não consegue entrar, que eu digo assim, homem consegue fazer negócio numa mesa de bar. Sim. Tomando uma cerveja, entre ali os homens, eu quero, não, vem cá, né? Sim. E aí, ali você fecha um negócio grande. Mas a gente, pra estar no meio disso tudo, a gente não consegue. Então, a gente tenta, como mulheres, né? Eu digo que, Denis fala direto, Juliane não pode estar em qualquer lugar que ela quer vender um imóvel. Eu também. Mas correto é assim. Mas é porque a gente tem que Não achar a pode perder nossa a oportunidade. oportunidade. Claro. Não posso perder minha oportunidade, não é isso? É equilibrando o prato o tempo todo. Não é fácil. Não é Porque fácil pra você, mulher, assim, eu fico percebendo assim. Pra mim, eu saio de casa, trabalho e volto pra casa. A mulher, ela sai de casa preocupada com os filhos que estão indo pra escola e tem que deixar, arrumar, levar, pegar. Se tá doente, se não tá, se tem que dar remédio, se não tá, isso, almoçou, é não. diferente, assim, eu percebo que é diferente. O mundo é machista. Quando o pessoal ainda. fala, não, porque pai, mãe, não sei o que, em relação. Aí eu falo, rapaz, não dá pra. Mas não compara olha, com a mãe, não, você- porque é injusto. Eu, é já- eu injusto. A mãe é já barriga. fiz uma venda por causa disso. Conversando com ela veio de Campinas, que eu sou de Campinas, e conversando, ela veio de Campinas, 2 crianças. E aí eu conversa vai, conversa vem, e eu falando, eu tenho criança e tal, e a correria. No final ela falou assim, eu gostei de você e vou te falar o porquê. Porque você sabe exatamente o que eu preciso. Porque o seu perfil é igual ao meu. E eu vendi. Perfeito. Vendi. Perfeito. É. Legal. E aí, É o realmente feeling vendi. que você falou, né? Que a gente, mulher, tem esse feeling, né? De saber lidar. Essa que, sensibilidade. a sensibilidade de buscar um canto que os homens às vezes não têm, eu acho, sabe? Da preocupação da mulher. Eles são racionais, né? Um olhar preocupação, diferente. um olhar diferente que a mulher precisa, a depender da idade da criança, precisa ter um espaço, né? Pra criança. enfim. Vila Velha mesmo é muito vertical, né? São prédios. E lá, a prédio com lazer, sem lazer. Quando o cliente fala, eu tenho criança. Não precisa de lazer. Eu falo, você vai se arrepender. Já sabe. Eu falo, você vai se arrepender. É. Você vai pagar mais caro. Eu falo porque eu tenho criança. Eu sei da necessidade de uma piscina. Sim. De um parquinho. Aí ele é verdade, né? Raquel, então tá. Então vamos focar com lazer. Então, assim, a gente, né? Homem, se é sem lazer, pronto. Vamos. Ele quer ser prático, né? prático. Eu sou do apartamento, tá Pronto, ótimo. tá ótimo. Tem garagem coberta? Tem. Então É. eu vou comprar. Homem é assim. Tem garagem coberta? Tem. Então eu vou comprar. Não quero nem subir no apartamento. Tem garagem coberta? Porque proteger o carro. Você lembra daquele nosso cliente, né? No caso seu, que veio e fechou o apartamento lá comigo. Quem é que não agora? Não fale nome, não. Não sei sem nome. Mas veio de São Paulo e queria garagem coberta. Queria, porque queria uma garagem coberta. O apartamento
super Lindo, sabe? lindo. Super cabia dentro do bolso dele, Tá, dentro perfeito. das especificações. Mas não tem garagem coberta. Eu falei, valei-me, Júlia, e agora? Não tem garagem coberta. Cobre, vamos cobrir a garagem. A gente vai te dar uma lona de brinde. Eu falei, gente, Mas- o meu carro dorme na rua, esse povo. Mas eles falam que ele é de São Paulo, esse cliente. E o paulista tá acostumado com garagem coberta. Mas eles falam que a gente Muito. não gosta de carro. Porque a gente não liga. cuida. A gente, Que a baiano, gente não não liga liga, pra ser é. coberta ou ser aberta. A gente já olha pro imóvel, É. pro gourmet. Baiano gosta de gourmet, gente. É, Baiano varanda, gosta de tomar uma jardim. cerveja, assistir o Bahia e o Vitória. Pronto, o baiano gosta disso. É. Então aí, e o paulista não, ele quer isso tudo, mas também quer garagem coberta. É. E aí a Júlia teve que arranjar uma garagem pra ele. Vamos alugar e tal. Aí eu sei que fez uma troca lá e conseguiu a garagem coberta. do Conseguiu, a gente alugou, não Resolveu o perdeu. problema. rapaz. Ô, gente. Então, Júnior já tá na hora, né? Não, calma aí, que tem polêmica. Bota aí Tarantino na tela aí, polêmica. Vou falar um pouquinho mais. Eu tenho uma parada pra perguntar a vocês. Não sei se sou eu que tô sofrendo sozinho, mas eu não sei. Assim, o mercado, a gente tá passando por um momento. Tipo assim, eu venho fazendo algumas casas, né? Durante ano eu faço uma casa por ano. Sim. E esse último ano deu uma travada de imóvel. Eu venho conversando com algumas pessoas da área e tal. E eu percebo que deu uma Segurado. segurada no mercado. Tá assim pra todo mundo ou só é comigo? Então, a previsão esse ano é que os juros caiam para felicidade Então, mas do até corretor agora de tá imóvel. travado, tá parado o mercado, tá mais... Em relação à pandemia, Baixou a quantidade de né? vendas? Sim. Em relação à pandemia, tá. A pandemia aqueceu muito Porque o a gente mercado, mas já era veio de um esperado. mercado bem aquecido. Bem E a gente já previa que isso ia dar Uma queda. uma queda. Principalmente o segmento de casa. É. Casa, se deu muito valor à casa no momento de pandemia. Então, por isso que lá ela falando, né? A qualidade também do imóvel. Sim. Não só casa. A Vila Velha tem pouca casa, tem mais apartamento. Então, se mais deu qualidade muito aos imóveis, vista mais e tal, porque você fica mais em casa. Com na pandemia. varanda grande, espaçosa. Aqui, a região de Lauro de Freitas bombou, porque é uma região que tem muita casa. Então, casa, o povo abriu o olho para casa e aqueceu muito. Então, o pessoal vendendo os imóveis, tirando dinheiro de aplicação, vendendo apartamento e comprando casa. Aí, era esperado, depois da pandemia, 1, 2, 3 anos depois da Que pandemia, desse, que o na mercado verdade, dar uma regulada, né? reduzida. dá uma reduzida. E aí, o governo agora está fazendo manobras para que a taxa de juros Volte. caia e volte a aquecer, porque o mercado imobiliário é fundamental para o... Agora- Com a Selic no preço que agora, tá, acaba inviabilizando, Com né, o essa crédito. montadora nova, eu acho que Lauro de Freitas vai dar uma aquecida boa. Boa. Vai, porque quando a Ford foi embora, a gente sentiu. É. E sentiu não só a gente como corretor de imóveis, mas sentiu o padeiro, sentiu Sim. a dona do salão de beleza. Todo Todo mundo foi fechando as Ó, portas. no né? condomínio que eu morava, eram 17 casas. Se eu te falar que 12 casas era o pessoal da Ford, ou terceirizado, aí foi tudo embora. Eu tenho muitos Era amigos mais- que foram é. embora. E também. aí fique tranquilo que você vai vender sua casa. É porque assim, a roda, quando a gente para pra analisar, De preferência, as eu meninas vão vender. construo, eu não sou construtor, né? Eu Você faço, é por hobby. Sim. eu faço uma casinha por ano. Sim, Só que eu faço uma casa, eu tô fazendo o quê? Eu vendo a casa, aí compro o terreno, sim. E faz, começa a construir, aí tem uma equipezinha ali de 6 Sim. pessoas que vão pra obra, aí compra de bloco, cimento, aí você sim. começa a movimentar. Quando você tem um momento do mercado que você para de girar, Sim. para tudo, né? Porque a construção civil é motor da economia. Então você para de girar, para de comprar esquadria, o blindex, a porta. A minha porta lá, pelo amor de Deus, não esqueça. As fontes são maravilhosas, as kits, eu gosto. Então, assim, você para todo o mercado, né? E é muita gente no mercado, o segmento é muito grande. A construção civil realmente representa uma fatia grande da economia. Né? Aí envolve também uma série de outros detalhes aí. Agora, eu não posso falar muito do mercado imobiliário daqui, que já tem quase 3 anos que eu tô fora, mas eu converso muito com a Fernanda, né? Enfim, pergunto sempre como é que tá. Mas Vila Velha e Vitória, o negócio Tá estourado. estourado. Bombando. E assim, os empreendimentos estão vindo e tem empreendimento que vem Olha aquele empreendimento chique. Tage. Tage. Gente, que linda. A gente passou lá na frente. Zezé comprou um lá, Zezé de Camargo Graciane. Eu quero morar lá. Vizinha de Zezé. 50, Só um são 50 andares, outro 25. Coisa Negócio de luxo, alto luxo. Falando em construção, uma coisa que eu percebo, que eu comentei já, com o Fernando eu falo isso sempre.
que os construtores aqui de Lauro de Freitas esquecem que a gente precisa de apartamentos, né? Com uma metragem boa, que atenda o público. Porque tem muitos... Lá, Então, lá. assim, a gente aqui não tem apartamento. Eu tô falando de apartamento, não de cobertura. A gente tem um apartamento maior que tem aqui em 90 metros. 110 agora. 110. Melhorou. Então, assim, a gente precisa. E tem cliente para isso, né? Tem. Eles têm que colocar na cabeça que tem cliente para isso. Não tem apartamento de 160 metros. Não tem aqui em Lauro. E tem muita gente que vem de Salvador para cá querendo. Buscando. Não tem nada. Tem. Como tem cliente que querem quer a comodidade de apartamento, só que isso. uma planta maior. Justamente. E Júnior, eu falo uma coisa lá, até falo com meu marido, com meu pai, eu falo assim, os construtores de Lauro de Freitas não descobriram Vila Velha ainda. Porque eles não sabem o que é fazer casa, condomínio de casas igual se faz aqui. Eu falei, gente, a hora que eles descobrirem que isso tem ouro, eles têm um pote de ouro na mão, porque lá as pessoas procuram casa sim, mas além de ser mais afastados, os condomínios de casa são bem afastados. E você viu, tem áreas assim para serem construídas e ainda tem bastante prédio. Eu falo, gente, tem público para casa aqui. Mas eles querem sempre verticalizar. Eu falei, a hora que os construtores... Eu falei, os construtores daqui de Vila Velha precisam conhecer Lauro de Freitas. Eu falo, porque eles precisam ver como se fazem condomínios de casas lá. Que, assim, são um sucesso. O pessoal procura muito casa, né? Eu tenho um cliente, se você quiser ir pra lá, um cliente antigo que faleceu aqui, André Guimarães, bem conhecido no mercado. E ele falava para construir prédio porque o teto de um é o piso do outro. Então, mais fácil para o construtor. Mas que faça pelo menos com a metragem um pouquinho maior. A partir de 150 metros, por favor. Nossa, lá em Vila Velha, os apartamentos sentam 300 metros. Mas já é maior que a casa. 300 metros. 200 e pouco. Você fala, gente, é maior do que muita casa que eu vendi já. Meninas, eu quero agradecer vocês por ter participado, agradecer pelo convite, agradecer a Raquel, eu que quero agradecer. Me pegou de supetão, de surpresa. Mas... Agradecer Júlia e Júnior por ter participado desse primeiro podcast do ano, do Playground. Que venham outros. Estão super convidadas. Eu sei que tem um monte de fofoquinha que a gente não contou. Sem Rafa, a saudade de Rafa. A saudade de Rafa tá doente, Rafa. Volte logo. E assim, eu sei, tem várias fofoquinhas que a gente não contou aqui, porque a gente ficou... Não deu tempo. Não deu tempo. É muita coisa. É muita coisa. Tem que ser um podcast de 30 dias para poder a gente contar as fofocas do mercado imobiliário. Direto aí, 24 horas conversando. Contando fofoca. E eu quero agradecer a vocês estão super convidadas a voltar. Agradecer Júnior aí por aceitar esse convite de última hora. Faltou jiu-jitsu. Me desculpe. Não, mas tá tudo certo. Falta aula de jiu-jitsu. E até a próxima. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Sempre que precisar, estou à disposição. E estar com as meninas aqui, referência aqui no mercado imobiliário, você também. É uma honra e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada. Eu agradeço também muitíssimo a oportunidade. Nunca tinha participado de um podcast. Gostou? Foi bom pra você como foi pra mim? Amei. Adorei a experiência. Espero ter outras experiências assim. Pronto, também amei, Nanda. Assim, já trocava figurinha e ficava acompanhando de lá. A diferença é que a gente veio bater papo aqui no estúdio, mas isso já acontece já há algum tempo. E ela sempre falava que a gente ia ter esse momento. E foi ótimo. Foi ótimo. Mas a gente rever. Encontrei Raquel, que eu admiro muito. E a gente se conheceu por conta dela. Você disse que eu não lembro. A gente não falou porque não deu tempo, mas eu e Fernanda se conheceu o cara. Ela fala isso direto, mas não lembro. Ela falou, você não que lembra? Foi por conta de... É Raquel que apresentou a gente. Eu falei, gente... Por isso que eu falei do apartamento. De boa memória. Na verdade, foi um buraquinho em relação a uma chave, que você tava com a chave e... Aí, tá vendo? Eu lembrei. Aí, ó. É possível, Raquel mas disse você assim, lembra. Ju, Fernanda tá vindo, calma, espera aí que ela vai trazer a chave. Lembrei. Olha, mas que memória, hein? Eu não lembro. A única coisa que eu sei é porque eu acho que meu pai andou dando umas passeadas lá em Recife. Lá em Recife. O pai dela andou dando umas passeadas aqui na Bahia, porque a gente se parece e o pessoal confunde muito. Mas a única coisa que eu sei é isso. Nanda, obrigada. Ô, Ju, obrigada a você. Foi ótimo, Obrigada a você, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu, galera. Fechou aí.